Já parou para pensar no nosso corpo como se fosse uma orquestra, e das mais afinadas? Mesmo com toda a correria do dia a dia, existe uma sinfonia silenciosa rolando, garantindo que tudo funcione em perfeita harmonia. Hoje, a gente vai conhecer o maestro por trás dessa obra-prima. Como é que pode, né? Se a gente nem pensar nisso, a temperatura do corpo fica ali estável, não importa se lá fora tá um calorão ou um frio de rachar, ou como é que o nível de açúcar no sangue se ajusta direitinho depois de comer um doce. Essa capacidade de se regular automaticamente é o que a gente vai desvendar agora. E a resposta para isso tudo tem um nome: homeostase. Essa é a palavra-chave. Pense nela como o piloto automático do corpo. Um sistema que trabalha o tempo todo, quietinho, para manter o nosso ambiente interno perfeito para a vida continuar. Ok, mas quem é que comanda esse piloto automático? A homeostase não acontece por mágica, não. Ela depende de dois sistemas de comando principais, dois controladores mestres que orquestram o corpo inteiro. E o interessante é que eles têm estilos bem diferentes. De um lado, a gente tem o sistema nervoso, que é o velocista. Ele manda mensagens elétricas, diretas, quase instantâneas. É tipo tirar o não de uma chapa quente, sabe? Do outro lado, tem o sistema endócrino, que é o maratonista. Ele usa hormônios, que são mensageiros químicos que viajam pelo sangue. A resposta é mais lenta, mas o efeito é super abrangente e duradouro. A velocidade do sistema nervoso é impressionante. Imagina só, um sinal elétrico chega na pontinha de um neurônio e funciona como um gatilho. Isso libera uns mensageiros químicos que pulam um espacinho microscópico para ativar a próxima célula. E esse salto acontece numa velocidade absurda, em milissegundos. É por isso que nossos reflexos são tão rápidos. Agora, falando do sistema endócrino, o centro de comando dele fica bem aqui, na base do cérebro. O hipotálamo e a hipófise, eles são os verdadeiros maestros da orquestra hormonal do corpo. Eles não tocam todos os instrumentos, mas são eles que ditam o ritmo, que avisam as outras glândulas quando e como elas devem agir. Mas vamos sair um pouco da teoria. Como é que esses sistemas funcionam na prática? Vamos pegar um cenário que todo mundo conhece bem. O que acontece no nosso corpo logo depois de uma refeição daquelas? Bom, primeiro, o açúcar da comida, a glicose, entra com tudo na corrente sanguínea. Isso é como um alarme que soa lá no pâncreas. E ele responde na hora, liberando um hormônio essencial, a insulina. Pense na insulina como a chave que abre a porta de cada célula, deixando a glicose entrar para ser usada como energia na hora ou para ser guardada para depois. Simples e genial, né? E os números aqui contam uma história fascinante. Olha só essa tabela. Antes de comer, a glicose está ali, por volta de 90. Uma hora depois da refeição, ela pula para 140. E olha a resposta do corpo. A insulina dispara, vai para mais de 10 vezes o valor inicial. Ao mesmo tempo, o glucagon, que é o hormônio que faz o contrário, que aumenta o açúcar, ele despenca. 3 horas depois, a insulina já fez o trabalho dela. A glicose voltou ao normal. É uma dança hormonal com uma coreografia perfeita. Agora vamos para outra coisa que a gente faz mais de 20 mil vezes por dia sem nem se dar conta. Respirar. Gerenciar o oxigênio e o gás carbônico é outra missão crítica da homeostase. Uma que simplesmente não pode parar nunca. E o mais curioso é que o ar que a gente inspira não é o mesmo ar que de fato fica lá dentro dos pulmões. A diferença é gritante. No momento em que o ar entra, o corpo já começa a agir. A concentração de oxigênio cai de quase 21% para menos de 14%, porque ele é absorvido muito rápido. Em compensação, o gás carbônico, que é basicamente o lixo das células, aumenta mais de 100 vezes para poder ser jogado fora. É uma troca que acontece na hora. Mas ter o oxigênio lá nos pulmões é só o começo da história. O verdadeiro desafio logístico é como é que se entrega esse oxigênio para trilhões de células espalhadas pelo corpo todo, da pontinha do pé até o cérebro. A solução para isso é uma molécula sensacional, a hemoglobina. Ela funciona como um serviço de entrega super inteligente. Ela pega o oxigênio nos pulmões, mas o mais incrível é como ela sabe onde tem que soltar a carga. Em lugares com muito gás carbônico, tipo um músculo trabalhando pesado, a hemoglobina muda de formato e libera mais oxigênio ali. A entrega é feita sob demanda, exatamente onde a necessidade é maior. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo isso. A gente viu o controle do açúcar, o controle do oxigênio, mas a grande verdade é que nenhum desses sistemas age por conta própria. O corpo não é uma coleção de peças separadas, ele é uma sinfonia totalmente interconectada. A regulação da pressão arterial talvez seja o melhor exemplo desse trabalho em equipe. O coração está lá bombeando, o sistema nervoso faz ajustes de velocidade a todo instante, os hormônios do sistema endócrino controlam o volume de sangue no longo prazo e até o jeito que a gente respira influencia nisso tudo.
Todos os sistemas conversando entre si para manter a pressão certinha. É a orquestra inteira tocando em sua performance máxima. E no fim das contas, a homeostase é isso. É um diálogo constante, silencioso, feito de sinais elétricos e químicos. É uma dança que garante que, não importa a tempestade que esteja lá fora, o nosso mundo interior continue sendo um lugar seguro, perfeitamente calibrado para a vida. O que nos leva a uma última reflexão que é muito importante. Se o nosso corpo é essa sinfonia tão bem afinada, o que acontece quando um único instrumento sai do tom? A resposta é simples: a homeostase falha. E essa falha é a origem de praticamente todas as doenças que existem. Vale a pena pensar nisso da próxima vez que a gente sentir o corpo funcionando em perfeita harmonia.